Olá. Sabe aquela situação? Todo programador já passou por isso. Olhar para um problema e ficar pensando, qual é a melhor ferramenta para resolver isso aqui? A escolha da estrutura de dados é fundamental. Ela pode ser o que separa um código super eficiente e limpo de um código lento e confuso, que ninguém mais quer mexer. Pois é, essa é a grande pergunta, não é? É uma daquelas decisões cruciais que afetam tudo: a performance, a clareza, até a manutenção do código lá na frente. Mas e se a resposta estivesse escondida o tempo todo, bem debaixo do nosso nariz? É isso mesmo. O próprio enunciado do problema já nos dá as pistas. É como um mapa do tesouro, sabe? Cheio de dicas que apontam direto para a estrutura de dados ideal. Então, o nosso trabalho hoje é aprender a ler esse mapa. Vamos decifrar essas pistas juntos. Ok, vamos começar com um cenário super comum. Aqueles problemas onde a gente precisa gerenciar um conjunto de itens únicos. Ou seja, qualquer tipo de repetição simplesmente não pode existir, tem que ser ignorada. Bom, para lidar com itens únicos, a gente tem duas ferramentas principais na nossa caixa, o HashSet e o TreeSet. E a diferença-chave entre eles, o que realmente vai decidir a nossa escolha, é a ordem. Um não se importa nem um pouco com a ordem, já o outro mantém tudo organizadinho. E essa decisão, claro, impacta diretamente a performance. O HashSet é pura velocidade. A única coisa que importa para ele é responder rápido à pergunta: esse item já está aqui na coleção? Ele usa uma técnica muito inteligente, o hash, para fazer essas verificações em tempo praticamente instantâneo, o que a gente chama de odd-on. É impressionante de tão rápido, não importa o tamanho da coleção. Então, quando um problema usa frases como conte os elementos distintos ou pede para ignorar duplicatas, como está aqui na tela, é um sinal claríssimo. Se a necessidade é garantir a unicidade de forma rápida, sem se preocupar com a ordem, não tem erro. A escolha é o HashSet. Agora, e se a gente precisar de unicidade, mas a ordem também for importante? Ah, aí a conversa muda. É aqui que entra o TreeSet. Ele também garante que não vai ter nada duplicado, só que com um bônus. Ele mantém tudo sempre em ordem. Claro, essa organização toda tem um pequeno custo na performance, né? As operações levam um pouquinho mais de tempo, algo como odd log n. Aqui, as pistas são bem diretas. Se o enunciado pede não só itens únicos, mas também coisas como encontrar o próximo elemento maior ou percorrer os itens em ordem, bom, aí o TreeSet é a ferramenta perfeita para esse trabalho. Muito bem, vamos avançar um pouco. Agora, em vez de só guardar itens, vamos ver cenários onde a gente precisa criar associações, conectar uma coisa à outra, uma chave a um valor específico. Pensa num dicionário, é exatamente essa a ideia. E, de novo, a gente tem duas opções principais aqui, o HashMap e o TreeMap. A lógica é muito parecida com o que a gente acabou de ver. A grande diferença entre eles é se a ordem é mantida ou não. Só que desta vez, a gente está falando da ordem das chaves. E assim como antes, essa escolha afeta a performance. O HashMap é o campeão da velocidade quando o assunto é associação. Precisa guardar e depois pegar um valor usando uma chave? O HashMap faz isso num piscar de olhos, em tempo odd-1 na maioria das vezes. É tipo um dicionário superturbinado. As palavras-chave aqui são bem fáceis de identificar. Se o problema pede para contar frequências ou para criar um cache de resultados, ou se ele literalmente usa a palavra dicionário, pode apostar que um HashMap vai simplificar muito a solução. Já o TreeMap faz tudo o que o HashMap faz, mas com aquele toque de organização. Ele mantém os pares de chave e valor sempre ordenados pela chave. Isso custa um pouquinho de performance, odd log n. Mas essa ordenação abre um leque de possibilidades para resolver problemas que exigem uma sequência lógica. Se o problema pede, por exemplo, para listar itens em ordem alfabética ou encontrar o preço mais próximo de um certo valor, essa necessidade de ordem é um sinal luminoso piscando, apontando direto para o TreeMap. Certo, vamos mudar o foco agora. Vamos falar de estruturas que gerenciam elementos pensando na ordem em que eles foram inseridos. E aqui os conceitos-chave são LIFO, ou o último que entra é o primeiro que sai, e FIFO, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Entender isso é fundamental. Olha, o mais legal aqui são as analogias. Uma pilha, ou stack, é exatamente como uma pilha de pratos. O último que a gente coloca em cima é o primeiro que a gente tira. Perfeito para reverter coisas. Já a fila, ou queue, é uma fila, como no mundo real. Justa, organizada, quem chega primeiro é atendido primeiro. A pilha é a ferramenta ideal para problemas que precisam reverter ou desfazer alguma coisa. Sabe o botão de desfazer? É uma pilha.
Navegar por parênteses em uma expressão matemática, onde o último que abriu tem que ser o primeiro a fechar, é uma pilha também. O exemplo clássico é o balanceamento de parênteses. Mas se o problema envolve, por exemplo, explorar um caminho e depois precisar voltar pelo mesmo lugar, como no caminho de volta em um DFS, a pilha é perfeita para guardar esse rastro. A fila, por outro lado, é a estrutura da justiça. Ela garante a ordem de chegada. Quem chegou primeiro vai ser processado primeiro, sem exceção, sem furar fila. É simples assim. Então, qualquer cenário que simule uma fila de espera ou que precise processar coisas por níveis de uma árvore, como numa busca em largura, ou o famoso BFS, tudo isso está praticamente gritando para a gente usar uma fila. E quando a velocidade é absolutamente crucial, ou quando a gente precisa da flexibilidade de adicionar e remover itens dos dois lados de uma coleção, pois é, existe uma ferramenta que combina o melhor desses dois mundos. O ArrayDict é tipo o canivete suíço das estruturas de dados. Ele pode agir como uma pilha ou uma fila, e geralmente com uma performance ainda melhor. E essa capacidade dele de manipular as duas pontas o torna a escolha perfeita para problemas mais complexos, como os de janela deslizante, onde a gente precisa analisar pedaços de dados de forma super eficiente. Ufa, passamos por bastante coisa. Para a gente fechar e organizar tudo isso na cabeça, vamos resumir num guia de referência rápido. Pensa nisso aqui como a bússola final para navegar por qualquer problema de programação que aparecer pela frente. E aqui está o nosso guia. Ele resume todas as pistas que a gente viu. Unicidade, pensa em hash set. Frequência, hash map. Precisa de ordem, tree set ou tree map. E reparem que tem uma novidade aí, a priority queue. A gente não falou dela em detalhes, mas a pista é bem clara. Se o problema pede pelos top K itens ou o menor/maior elemento de uma coleção que vive mudando, ela é a especialista. O ponto central é sempre esse, identificar a demanda principal do problema. Com esse conhecimento todo, a pergunta muda. Não é mais qual estrutura eu uso, e sim, qual problema eu quero resolver agora. A resposta está sempre lá, escondida nas palavras do desafio. A gente só precisa saber onde procurar.